E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam bem, mas também entendo que muitos aqui estão com o coração meio atribulado, né, sem saber o que vai fazer da vida, acompanhando vários lugares aqui pelo YouTube que falam e prometem coisas que não acontecem. Não acontecem. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, né, tem muitos canais também por aí que falam, né, vou passar aqui rapidinho para poder falar com vocês. Não estou passando aqui rapidinho para falar com ninguém. Eu parei para poder fazer um vídeo para vocês, para que vocês entendam que não podemos ficar romantizando restauração de casamento. Não podemos. Quando entramos no famoso deserto, que muitos gostam de dizer, isso serve para que eu e você possamos ter um encontro ou um reencontro com Deus. Não é sobre o seu casamento, não é sobre você fazer um jejum, não é sobre você fazer uma campanha, comprar um livro, um e-book, pagar uma mentoria. Muitos que estão por aí não têm os seus casamentos restaurados, mas estão ensinando como restaurar casamento. Eu confesso a você que, de certa forma, dá um certo desânimo, porque as pessoas elas querem algo mágico e não funciona assim. Não funciona. Deus ele não vai obrigar o outro a voltar para você, porque o seu ego inflado, o seu ego ferido, o seu sentimento de rejeição, ele está às alturas. Deus ele não vai fazer isso. Da mesma forma que ele respeita você, ele respeita também o outro. Porque existe aquilo que muitos gostam de dizer, o livre-arbítrio. Ele não vai romper o livre-arbítrio do outro, trazer o outro para você, uma vez que você começou a buscar ele, que você começou a se dedicar em oração, você começa a gerar uma cura, a sua restauração começa a acontecer, mas ele não vai trazer o outro da forma que ele está. Todo sujo, todo cheio de mazelas, para afetar você. É só você entender. Entende uma coisa. Entende como Deus olha para você e como você olha para o seu filho. Isso é algo muito prático. Nós, muitas vezes, olhamos para Deus e determinamos para Ele, Senhor, eu determino que isso aconteça. Vai determinar nada. Quem sabe de tudo é Deus. Entenda isso. É uma falácia o que estão falando por aí. É mentira o que estão falando por aí. Essa obrigação, eu tenho conhecimento de casamentos que foram restaurados após 19 anos. Mas a pessoa que ficou, a mulher que ficou buscando, ela não ficou 19 anos em um processo de agonia, agonizando, esperando. Não, ela simplesmente soltou. E levou durante anos, esse tempo todo, para que houvesse a restauração, houvesse essa reconciliação. E mesmo assim foi através do caos, foi através de um acidente, eu já falei aqui no canal. Mas quando há uma separação, é doloroso, muito doloroso. Você fica desesperado, principalmente para o homem. O homem que ele vibra muito no machismo e ele não consegue aceitar. Por isso que tem muitos que vão atrás da mulher, batem na mulher, agridem a mulher, comete até o feminicídio, tudo, e depois traz um prejuízo para a vida deles. Isso aí não está fora de igreja não, meu irmão. Por isso é que eu falo, não podemos ficar romantizando, nem floreando aí, achando que uma separação através de uma traição, ela é algo
que você pode lidar com uma naturalidade. Não é assim. Existem dentro da igreja casais, homens, diáconos, pastores, arrebentando as suas esposas na paulada. Pastores abrindo a boca. Eu não considero nenhum ser desse como pastor, mas eles gostam de abrir as suas goelas e falar que são pastores, batendo nas esposas, batendo nos filhos, oprimindo diáconos, presbíteros, sendo agressores, pessoas ruins. E aí você consegue se libertar de um ser desse, que em casa ele é de um jeito e na igreja ele é de outro. Nós temos aí um pastor que, segundo um site gospel de fofoca, olha só coisa horrível, né? Um site gospel de fofoca disse que a denominação dele excluiu ele. E aí ele veio com uma cara, né? Pelo menos ele teve coragem, e muitos não têm coragem de fazer isso. Continua adulterando dentro da igreja, pegando as irmãzinhas dentro da igreja. Eu falo mesmo, eu não tenho problema em falar isso. E as esposas sofrendo calada com esse tipo de gente que está aí. Esse tipo de gente está matando as igrejas. E mata você. E aproveitando a oportunidade desse nicho de restauração de casamento, muitos outros, por vontade, por olho grande, desejo, ambição, vaidade de criar um canal de restauração. Por que eles não falam, olha, nós iremos aqui caminhar em oração para que você possa ser restaurada por Deus, para que você possa ser restaurado por Deus? Não estão aqui, estão querendo gerar campanha, e toda campanha tem like. Dá o seu like, se inscreve no canal, porque esses canais ganham muito dinheiro com você se inscrevendo, com você dando o seu like, com você comprando o e-book deles. Tem muitas mulheres que estão em canais de restauração que não têm os seus casamentos restaurados e estão vendendo alguma coisa. Então o que acontece? É uma romantização de algo que não vai acontecer, porque o problema não está no relacionamento que acabou, o problema está em você. É você que precisa de mudança. Deus quer um trabalho, uma intimidade contigo. Deus não quer que você busque canal de restauração para comprar e-book. Deus não quer que você busque canal de restauração para participar de jejum milagroso, de jejum de decreto de libertação pelo cônjuge. Não vai acontecer isso. Não vai. Você ficar orando por libertação para que Deus liberte o seu cônjuge, ore para que Deus liberte você, que você está doente. A doença começa em você. Doente não cura doente. Então não adianta, chega a ser algo assim, cansativo de ficar falando. E as pessoas, elas querem uma mágica para trazer o marido ou a esposa de volta. E eles querem fazer com as suas forças, comprando alguma coisa, participando de algum grupo, pagando dinheiro, liberando o Pix pelo Salmo. E é você que está sendo enganado. É você que está sendo extorquido por esses lobos em pele de cordeiro. Eu peço para que as pessoas enviem para mim esses canaizinhos de restauração que falam sobre restauração e no final ou no meio ou no início está pedindo, vendendo alguma coisa. Eu conheço um monte. Tudo mentirosos. Todos, vou dizer assim, todos. Até agora que chegou para mim, todos querem te vender alguma coisa. Esquece isso.
Cada um é um. Cada caso é um caso. Você precisa restaurar a tua vida. Esquece que um dia existiu uma traição. Enquanto isso estiver dentro de você, estiver latente, só você pode falar, só você pode falar se é verdade ou não. Você pode dizer, eu perdoei. Perdoou nada. Você sabe que você não perdoa. Você sabe disso. Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, você sabe que você não perdoou. Mas é fácil mentir pro Vitor. É fácil mentir para esses canais por aí. Até porque esses canais que estão por aí, eles não querem saber se você está mentindo ou não. Eles querem que você participe de alguma coisa, que você dê o like no canal deles, que você se inscreva, que você faça parte do grupo de membros para ter vídeos específicos. Balela. Balela. É isso aí que tá. Se você quer participar disso, ok, tá tudo certo. É um direito seu ser enganado. E eu não quero ser enganado. Há anos atrás, quando eu vi a bagunça que era de venda, tem um livro aí que fala como Deus pode e quer restaurar o seu casamento. Esse livro é vendido aí igual água. Por quê? Porque promete algo que você quer. Não é o fato. Não é o fato. Outros falam sobre a segunda aliança, se prende na aliança, na primeira, porque Deus faz uma aliança e essa aliança é para sempre e não pode ter a segunda aliança. Enquanto isso, você não faz nada da sua vida, você para a sua vida, você entra em depressão e muitos chegam até a cometer suicídio, porque não consegue, não vê as coisas indo à frente. Isso aí é uma covardia. Isso é uma covardia. Então entenda sobre o casamento, sobre a separação, através de uma traição, através de um abandono, uma segunda aliança, se é assim que vocês gostam de dizer, né? Tem muitos que gostam de colocar a primeira aliança, segunda aliança, o deserto, primeira fase do deserto, segunda fase do deserto, terceira fase do deserto, quarta fase do deserto, e aí vai aquela manada de pessoas sendo enganada. Qual é a fase que eu tô? Vitor, me diz qual é a fase que eu tô agora. Eu já entrei na próxima fase, eu já cheguei na outra, eu já cheguei na terceira fase, eu tô na quarta fase, eu caí. Aí tem gente que abre a boca e diz que fez algo de errado, volta para o início da fila, sabe? Lobos são lobos. Nossa, Vitor, você está agressivo. Não, eu quero que você acorde que a única coisa que vai ser restaurado de imediato é a sua vida. É a sua vida. Restauração de casamento é milagre, é oração. 19 anos para uma oração, 6 meses houve um relacionamento que foi restaurado, né? Eu estou falando restaurado porque é a linguagem popular que colocam aqui no YouTube, né? Foram restaurados, mas houve uma reconciliação, houve uma conversa. Se o outro não quiser mudar, teu casamento vai continuar sendo um inferno. Aí entra o segundo deserto, e aí a pessoa vai para o segundo deserto. Então, meus irmãos, acorda. Para você chegar num processo de restauração de casamento, é através de Deus. É Deus que vai fazer. Mas antes você precisa ter, vamos dizer assim, que cumprido o que a proposta de você ter entrado no deserto, que é você ser restaurado, ter a intimidade com Deus, ter um relacionamento com Ele, aprender a orar, aprender a depender de Deus, buscá-lo então em oração,
crendo, descansando, mudar o seu comportamento agressivo, o seu comportamento egoísta. Aí pegam da Bíblia e diz que a mulher é rixosa. Mas a mulher muitas vezes é rixosa porque o marido é uma coisa. Aí ela tem que ser rixosa. Ela tem que ser rixosa. Entenda isso. Você precisa ter a sua vida restaurada. A partir de então, você começa a buscar em oração para que pela misericórdia de Deus, Ele possa trazer o seu marido ou sua esposa de volta transformado. A vida ele vai vir transformado no sentido de pensamento. Ele tem que voltar para casa com o arrependimento de ter feito o que ele fez. E a partir desse momento, ele caminha contigo para um local onde os dois, pensando da mesma forma, possam caminhar a um único objetivo, que é a restauração do casamento. É claro que Freud diz que nada está fechado, mas para que você possa ter de uma forma mais saudável, menos agressiva para o seu psicológico, é ele voltar reconhecendo o erro, e se você estiver indo, buscando a Deus, indo para uma igreja, ele vá contigo. Porque eu confesso para você, não adianta você pedir, ele voltar. Quando ele volta e aí depois ele começa a ir para a igreja, não houve arrependimento, mas na verdade ele só voltou para você porque a amante largou, porque o amante dela chutou ela, porque arrumou uma mais nova, aí ela se arrepende porque ela dependia do cara, agora volta para poder depender de você. Se não houver uma conversa e uma caminhada junto, esquece, filho. Bebê, esquece. Você vai ter problemas. Terá problemas seríssimos. Problemas seríssimos. Restauração de casamentos é milagre. E o milagre não é feito pelas suas mãos, não é comprado. Milagre não é participar de uma mentoria paga. Milagre vem de Deus. E quem faz o milagre é Deus, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, entendendo a sua estrutura, se você vai conseguir receber esse milagre. Nós estamos falando de pessoas que têm personalidades, que têm almas, que têm ego, que têm pensamentos diferentes, são pessoas diferentes. Então não adianta você orar por libertação se você não está liberto. Não adianta pedir a Deus misericórdia se você não pede misericórdia pelas coisas que você está fazendo. Entenda dessa forma. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ah, Vitor, você é muito agressivo. Eu peço desculpa a você, mas é a forma que tem para que você possa entender que restauração de casamento não é isso que estão passando por aí. Não é isso. Não é dessa forma. Muitas mulheres então estão entrando no processo de um estado psicológico terrível, entrando em depressão, gerando ansiedade, largam filhos. Homens chegam até largar o emprego, porque não conseguem ver a mulher, a ex-mulher, já com outro amante, com um outro homem, e aí persegue. Isso é um estado de doença. Se você está nesse ponto, você está doente. Doente. E doente não cura doente. Doente não cura doente. Esse é o tempinho aqui que eu tirei para poder passar para vocês. Continuo nas minhas orações, para que a gente possa fazer as lives, esse bate-papo que eu acho mais interessante do que um vídeo
desse aqui. Eu gosto de estar interagindo com vocês. Desculpa que se nesse vídeo eu fui um pouco agressivo, mas as pessoas acabam mudando realmente quando elas chegam no fundo do poço. No fundo do poço. E se você ainda não está no fundo do poço, você está suportando. Não queira chegar no seu limite de desespero, porque muitos não conseguem suportar esse nível de desespero e acabam realmente fazendo besteira. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, para que você possa refletir sobre isso. Hoje eu tenho que ajudar pessoas e alertar vocês sobre esses canais de restauração que estão mentindo para vocês. Mentindo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.